Bom dia. Bom dia a todos. Eu vou pedir uma gentileza, se vocês puderem e não for desconfortável para vocês, quem tem o fone, ficar do lado de cá e quem não tem o fone, ir para o lado de lá, que será aberta uma caixa de som, senão vocês não vão ouvir bem. Se for possível, eu agradeço. Quem não tem o fone, para o lado de cá, e se alguém tiver... Tem alguém com fone aqui? Acho que não vai dar certo, porque aqui a quantidade de cadeiras é reduzida. E só tem um lugar aqui na frente, se quem quiser sentar. Já está ocupado, tá bem? Ó, me perdoem, por favor, vai ter que ficar do lado de cá. Bom dia a todos, a caixa já está ligada, estou sem retorno aqui, mas eu vou pegar o retorno da caixa, ok? Obrigado. Satisfação muito grande estar aqui mais uma vez no evento da Abrinte Nacional, onde nós vamos compartilhar com vocês um tema, que é um tema recorrente, é um tema que, apesar de não ser um tema novo, é um tema muito importante. Nós vamos falar sobre duas equações, a equação do crescimento e a equação da experiência do cliente. A equação da experiência do cliente, ela tem um conteúdo muito voltado para um tema que está sendo muito badalado, especialmente esse ano, do final do ano para cá, há um ano e meio, que é o tema encantamento de cliente, né? Eu acho que todos já leram, já ouviram, já frequentaram palestras, já tiveram contato com o tema encantamento. E crescimento também é um tema muito atual, tendo em vista que nós estamos vivendo uma fase hoje, um momento, uma era, um tempo no mundo de provedores de internet muito diferente do que foi há 5 anos atrás, né? Nos últimos anos, nós vivemos desafios completamente diferentes dos desafios que já vivemos nos anos que se passaram. Um dos grandes desafios que está relacionado a crescimento, que é uma das temáticas mais populares hoje, que é crescer, mas o tema crescer, ele também tomou um novo formato, porque a era passada, crescer, tinha como sinônimo colocar novos clientes na base, né? Crescer era, por muito tempo, input de clientes, novos clientes na base. Nós vamos entender também aqui hoje que o tema crescimento configurou-se naturalmente pelo momento que vivemos hoje, dos últimos anos, com um novo perfil ou uma nova representação do que é crescimento. Se eu fosse perguntar para vocês o que é crescimento, nós teríamos respostas muito comuns, do tipo, colocar cliente na base, manter cliente na base, aumentar o meu faturamento, melhorar meu ticket médio. Isso é uma resposta comum e todos nós perseguimos isso o tempo todo, estamos perseguindo esse tipo de crescimento. O que nós vamos trazer aqui de diferente é uma equação. Nós vamos apresentar duas equações, duas questões matemáticas, cujo resultado é um score que indica o que é crescimento e o que é experiência do cliente. Não conseguiria falar sobre crescimento sem pontuar a questão da experiência do cliente, que é outra matéria muito badalada hoje, né? Nos últimos tempos tem se falado muito experiência do cliente, sistemas prontos para gerenciar a experiência do cliente, mas também existe uma pergunta que não está respondida. Como que eu gero uma experiência no cliente? Como que isso funciona? Como que eu chego no resultado, experiência do cliente? E quais são os resultados, que tipos de experiências eu posso proporcionar para o meu cliente? No nosso mercado, no mercado de ISPs, experiência sempre foi visto, e tem sido visto ainda, como experiência de navegação, não é isso? Então, a experiência de navegação. Por conta disso, a maior parte de vocês que são empreendedores, gestores de ISPs, de
provedores investem muito do seu capital, do seu budget, do seu target financeiro, investe muito na questão da disponibilidade, melhores equipamentos. Não vou falar nem de fibra ótica versus rádio, porque esse tema já não existe mais. Quem tem rádio está terminando essa fase e a maior parte de vocês nem tem mais rádio. Mas o investimento na melhor fibra, no melhor core, né? Melhores equipamentos de Cisco, Juniper, não estou fazendo propaganda, mas todas as experiências com montar um data center que tenha a maior disponibilidade possível, evitando que o cliente lá na ponta fique sem acesso. Isso é um dos investimentos mais volumosos que vocês hoje têm. Quando a gente fala desse tipo de investimento, é um investimento certeiro. Nós estamos falando de proporcionar disponibilidade para os clientes não ficarem sem a experiência de navegação. Mas olha, isso já é commodity. Nós não temos mais como ganhar a guerra com o argumento de que eu tenho fibra, de que eu tenho melhor velocidade, de que eu vendo o melhor plano. Todo mundo fala isso. E todo mundo que fala, a maior parte de fato pratica, porque hoje já está acessível demais aos provedores tecnologias novas. E vocês que frequentam feiras estão antenados nisso. Estão o tempo todo buscando renovar e inovar a sua capacidade de disponibilidade. Mas, de novo, eu quero frisar, não é mais um argumento de colocar cliente na base. Se for o de colocar o cliente na base, não é o de manter o cliente na base. Disponibilidade não é mais. A grande onda já se foi, já está no final da onda de qualidade. Existem algumas eras na relação com os clientes que é muito bacana a gente relembrar essas eras. Nós estamos vivendo hoje a quarta era dos negócios. A primeira era foi uma era onde os clientes eram subjugados, submetidos, eram reféns do produto. Chamada era do produto, que foi uma era pós-guerra, onde o foco dos negócios era produzir em alta escala para atender uma demanda reprimida. Então, as indústrias produziam, mas não se preocupavam no final com qual qualidade que elas entregavam o produto. E faltava produto no mercado. Não sei se vocês se lembram, há quase que 20 anos atrás, para você comprar um carro popular, você tinha que entrar numa fila gigante de até 6 meses para ter um produto. Então, a preocupação da indústria sempre foi, na época, a de fazer por escala para atender uma demanda reprimida. Só que essa era passou e Deming iniciou uma era nova, chamada Era da Qualidade, que agora não era mais o produto, era produto com qualidade, não produtos que eram efêmeros, de data de validade curta, cuja qualidade era duvidável. Agora, Deming inaugura uma fase chamada a Era da Qualidade. E essa era tinha um foco, produzir em escala, mas produzir com qualidade, durabilidade, e foi a época onde começou as garantias de produto. Mas essa era, pode parecer que falar de qualidade é algo atual, mas essa era já foi vencida há mais de 30 anos atrás. Hoje, por exemplo, quando você fala de ISO 9000, todos os ISOs que são relacionados à qualidade, é um tema já que não orbita mais as questões estratégicas voltadas para o cliente. Aí veio a terceira era, a era dos serviços. Essa era no Brasil começou a ter uma grande rampa a partir dos últimos 10 anos. Há 10 anos atrás, o Brasil tinha um PIB onde 45% a 48% era
a riqueza era produzida pela prestação de serviço em 48% a 50%, no máximo. Hoje o Brasil, de tudo que produz, 78%, já bateu até 83% de toda a riqueza produzida do Brasil, está baseada em serviços. Hoje nós vivemos a era do serviço. Mesmo as empresas que têm produtos na prateleira ou fabricam produtos, elas têm agregado aos seus produtos serviços. E nós somos de qual era? Nós vendemos o quê? Nós prestamos serviços. Nós vendemos serviços. É essa era que inaugurou depois da era da qualidade. Mas, junto com isso, quase que ao mesmo tempo, inaugurou-se uma quarta era. A era do cliente. A era do cliente. Lembra que na primeira era, o cliente era refém? O cliente era um meio para se atingir um fim? E isso perdurou ainda na era da qualidade. A era do serviço trouxe uma configuração um pouco diferente. Mas na era do cliente, mudou-se a maneira de fazer negócios. Queiramos ou não, o cliente fez uma revolução, onde ele passou a ditar o que ele quer e como ele quer. E aí evoca-se aquele mandamento, né, onde diz que o cliente sempre tem razão. O cliente, equivocadamente, né, as pessoas ainda pregam que o cliente sempre tem razão, mas o cliente tem uma figura muito importante. Não sei se vocês conhecem os 2 mandamentos do cliente. Primeiro mandamento, o cliente sempre tem razão. Segundo mandamento, quando o cliente não tiver razão, leia de novo o primeiro mandamento, né? Aí cria-se uma redundância. Não é isso que eu prego, não é isso que eu advogo. Mas na era do cliente, houve 2 transformações. Primeira transformação, no organograma da empresa, onde o CEO, o presidente ou o diretor executivo configura como a pessoa mais importante do sistema, do ecossistema, mudou essa hierarquia e acima da caixinha dele tem uma caixinha chamada cliente. O cliente passou, na hierarquia, ser o primeiro na hierarquia da relação empresa-cliente. Mas isso também sofreu uma outra mudança muito sensível, porém definitiva para nós provedores de internet. Primeiro no organograma, ele saiu e entrou numa onda nova chamada clientecentrismo. O que é o clientecentrismo? Ao invés de eu enxergar uma pirâmide onde o cliente está em cima, eu enxergo um círculo, vários círculos, onde o círculo central, no meio da empresa, é o cliente. Por isso nós chamamos de clientecentrismo, que é quando o cliente assume definitivamente um lugar que é o centro da operação. E em volta dele estão as hierarquias de diretorias, de média gestão, de gestão de base, de colaborador, contribuinte para o sucesso da empresa, e mudou. Nesse movimento de mudança, onde o clientecentrismo se tornou um novo modelo de negócio, o cliente não apenas passou a ser uma referência de comando, mas o fato dele estar no centro é que ele reverbera, a partir dele, ele reverbera para todo o ecossistema, ele reverbera as suas necessidades, desejos, e culmina-se em um ponto muito importante, que é a experiência que o cliente está tendo. Eu estava em Foz do Iguaçu ontem, numa palestra de um evento lá em Foz do Iguaçu, de provedores, e eu trouxe uma ponderação muito importante. Nós temos o conceito de que nós vendemos internet, nós vendemos banda larga fixa. E aí a gente criou várias outras nominações para dizer que nós vendemos solução, vendemos customização e demos vários nomes a isso, para
até melhorar as nossas atitudes em relação ao cliente. E eu gosto muito de aconselhar provedor para ele mudar de negócio. Vender a internet, ser provedor de internet, já é um negócio que está em bancarrota, já está acabando. Meu conselho é, pare de ser provedor de internet. Mude o seu negócio, mude de ramo. Passe a ser provedor de experiências extraordinárias. Deixe que aquele fator característico que é o acesso à internet seja um componente de um negócio novo. Seja um aditivo, seja um referencial dentro ou dentre vários outros referenciais. Quando eu paro de ser provedor de internet e passo a ser provedor de experiências extraordinárias, o meu foco é no clientecentrismo. É onde o cliente está e não onde eu estou. Isso tem uma diferença fantástica, gigante. Por que a diferença? Por que existe a diferença? Porque palavras são conceitos. Palavras são conceitos. O Nicola palestrou agora há pouco aqui. Parabéns ao Nicola, foi uma excelente palestra. Ele é um profissional que tem falado muito no mercado sobre neurovendas e colocando a neurociência como um estandarte no conteúdo dele. Eu sou neurocientista de formação, me formei como neurocientista na Universidade do ABC Paulista já há quase 20 anos atrás. E da neurociência a gente traz muita coisa interessante. O nome que você dá, ele não é tão importante quanto o conceito que ele traz. Quando eu falo que você deve parar de vender internet, para de ser um provedor de internet e seja um provedor de experiências, não é mudar o nome, não é tornar mais bacana, não é tornar mais atrativo e nem para ser um tema de palestra, mas é um conceito. E conceito para o nosso cérebro representa muito mais que o nome, porque o cérebro corrobora e ele também vai fazer todo um processo que vai levar todo o seu comportamento organizacional para o conceito, que é o conceito de vender experiências. Vender experiência não tem nada a ver com concorrência. Concorrência só tem quem vende produto, serviço e vende característica. Mas quem vende conceito, como a experiência do cliente, não tem concorrente. Eu vou contar uma história rápida. Eu gosto muito de não deixar passar essa história que é da Havaianas. Sandálias Havaianas. Por favor, quem trouxe a mão e o braço, responde uma pergunta para mim. Quem tem em casa uma Havaiana? Seja sincero, mais gente tem em casa Havaiana? Por favor, de novo, estatística. Fiz uma conta rápida aqui, deu 88,9% de todo mundo. Todo mundo compra Havaiana. Agora, a Havaiana é o chinelo mais barato do mercado? Não. Ele, inclusive, é um dos mais caros. Há alguns anos atrás, aproximadamente uns 15 a 17 anos atrás, depois de 106 anos de existência, ela é centenária, a Alpargatas, né? 106 anos, e há 105 anos na Bolsa de Valores, há 15 anos atrás, correu a ideia de eliminar a linha de produção de chinelos na Havaiana. Por quê? Porque os chineses descobriram esse nicho e começaram a trazer muito chinelo com o nome Havaiana e vender por 1/5 do preço que a Havaiana vendia. O CEO da empresa na época, ele chamou todos os investidores e fez uma proposta. E a proposta dele era, a partir de 60 dias, nós não vamos vender mais borracha. Porque chinelo é borracha, concorda? Nós vamos passar a vender conceito. Vamos vender grife. Vamos vender experiências diferentes. A primeira resposta do conselho foi negativo. Como que a gente vai vender? Se vender isso vai ser mais caro do que a gente vende hoje.
Resultado, décadas depois, a Havaiana superou todas as crises. E hoje, quando a estrela ou um diretor recebe o Oscar americano, ele ganha junto uma miniatura de um chinelo da Havaiana de ouro maciço, representando que a Havaiana hoje é a maior empresa brasileira em termos de globalização presente em 85 países. 85 países. Quem vai em Long Beach, nos melhores hotéis, à beira-mar, encontra em vários deles um freezer cheio de Havaianas. Um freezer, imagine. E tem uma frase lá, bem estampada, dizendo: hoje está quente, comece refrescando o seu dia pelos pés. E a pessoa vai lá e tira do freezer um chinelo e calça, é simbólico, porque aquilo não dura segundos que vai esquentar de novo. Mas qual foi o modelo? Um dos princípios da Havaiana é: nós não temos concorrentes. Porque nós não vendemos o que eles vendem. Nós não temos nada a ver com a concorrência. Concorrente, quem tem... O que é o concorrente? É aquele que faz a mesma coisa que você, querendo ser igual ou melhor que você. Mas quando você é o concurso, quando você sai como primeiro passo, é vanguardista, está na vanguarda, não tem como competir com você, sabia? Porque até que aquele concorrente que concorre com você e você não com ele, descubra como fazer o que você está fazendo, passou muito tempo e ele não consegue chegar no mesmo resultado que você. Isso é um fato incontestável. Por isso que eu digo, mude de ramo, pare de vender internet, passe a vender, ser provedor de experiências extraordinárias. Isso tem a ver. Agora, a pergunta que pode mover várias curiosidades é: e essa experiência extraordinária? Como que ela funciona? Lembram vocês que eu disse que nós estamos numa era, que é a era da experiência do cliente, e que nessa era, qualidade, preço, tipo de produto, nem SLA talvez, ganha a concorrência. Olha só, a maneira de fazer negócios mudou para sempre. Em uma era onde preço, produto, apelo para a qualidade já não convencem mais os seus clientes. Por quê? Porque hoje nós temos desafios novos e exige de nós respostas novas. E as expectativas dos clientes não são mais as mesmas que eram antes. Esse material eu vou disponibilizar para vocês. No final tem o meu contato. Você seguindo lá, eu vou disponibilizar todo o material. Mas podem fazer foto aí e postar no Instagram, que eu vou curtir depois. Esses dados que eu vou demonstrar para vocês aqui, o objetivo dele é assustar vocês. Eu quero dar um susto em vocês com esses dados, para mostrar o impacto que a experiência do cliente tem sobre o crescimento de uma empresa. Sobre aquele aspecto que está todo mundo preocupado. Meus colegas palestrantes também têm falado muito sobre churning, né? Sobre cancelamento, falado muito sobre inadimplência. Agora vejam aqui como a experiência do cliente tem um aspecto importante e é devastador o resultado quando você não produz uma experiência extraordinária. Primeiro dado. Alguma... Deu certo? Pronto. Eu passei demais. Estou me acostumando com esse instrumento aqui. Agora vai. Primeiro, quem não sabe o que é churning, levanta a mão, só um pouquinho, só para me identificar. Bacana. Churning é uma palavra do inglês que representa cancelamento.
tá? Então, toda vez que você me ouvir falar de churn, eu estou falando de cancelamento, tá bom? 75% do churn involuntário, o churn involuntário é aquele que o cliente vira purpurina na sua base, né? Some, para de pagar e some. Esse é o churn involuntário. A cada 4 clientes que cancelam, 3 deles fazem sem solicitar cancelamento. Já perceberam isso? Já tem essa noção? Já tem essa conclusão? Então, isso é um fato real. Esse fato está constatado em pesquisas que nós fazemos em várias dezenas de provedores no Brasil com essa experiência. Isso é de pasmar. Isso é de deixar cada um de vocês preocupados. Imagine, e aonde é que nós lidamos com o cliente? Quando nós aparecemos no cliente? Quando ele está insatisfeito. Em geral, quem tem aqui setor de retenção? Levante a mão, me ajude. Setor de retenção. Minha conta rápida aqui deu 30%. Setor de retenção é o lugar onde ficam aqueles rapazes ou aquelas moças preparados para aparar, segurar o cliente quando ele vem pedir para cancelar. É isso mesmo? Certo? Eu chamo esse setor de setor do desespero. Esse é o setor do desespero e não o setor de retenção. Porque retenção não é um setor. Retenção tem que ser uma cadeia, tem que ser um processo, tem que ser uma cultura que começa aonde? Começa na venda. Porque todo cliente que cancela tem um nível de cancelamento, uma curva, inclusive muito comum para os dias atuais. Hoje existe um cancelamento que é um cancelamento que a gente chama de abortivo. O que é o cancelamento abortivo? Ele acontece antes de o payback ser pago, ou seja, o custo que você teve para colocar o cliente na base. Isso acontece frequentemente. Existe uma onda aí, muito séria, que vocês devem se acostumar, porque ela tende a agravar, que é a onda onde existem churn, cancelamento abortivo, numa escala muito alta. A maior parte dos provedores hoje, Brasil, pesquisa, dado de pesquisa, tem o platô do cancelamento, diferente do que era 5 anos atrás. Quando no mês 13, chegava o mês 10, vocês corriam para fidelizar o cliente de novo, né? Para que ele não cancelasse. Então, das grandes operadoras aos pequenos provedores, era esse movimento. Hoje, mudou isso completamente, porque o cliente hoje não quer saber de multa, ele cancela mesmo. Você pode ameaçar ele com multa como você quiser. Ele não cede à sua ameaça, porque ele está preocupado com experiência. Aí nós temos um platô de 5 meses, quando ele devia ficar pelo menos 7 para se pagar. Sabe o que acontece? Nós descobrimos que os clientes que cancelam no período de 30 dias a 90 dias, 12 a 22% deles cancelaram por um processo de vender cancelando. Existe uma diferença entre vender cancelando e vender retendo. Vender retendo é um processo completamente de fazer negócios. No vender retendo, nós não fazemos negócios. Nós desenvolvemos relacionamentos baseados em um princípio, em se importar com o que é importante para o cliente. E não se importar com o imediatismo de uma comissão garantida, de uma remuneração garantida. E isso é flagrante. Vender cancelando é um processo tão comum, que vocês não percebem mais, de tão comum que ele é. Os seus vendedores, começam nos seus vendedores o processo de churn. Não que os vendedores sejam os responsáveis por todo o problema. Também temos aqui uma estatística muito importante. Dá uma olhadinha nela.
35%. Esse é um número absurdo, preocupante e que devem, a partir de hoje, ser um tipo de uma carapuça para todos nós, nos acompanhar diariamente. 35% dos clientes que cancelam, olha só, 35% chegando a 42%, cancelam pela experiência de pós-suporte. Sabe o que é isso? O cliente, ele teve suporte online, ali do seu time de suporte básico, N1, N2 ou mais, até no NOC, e ele teve uma resposta para o problema que ele apresentou, para o problema que é a experiência ruim. A resposta foi aquela específica que resolveu de maneira paliativa, não uma causa, mas um sintoma de um problema. Olha só, não a causa, mas um sintoma de um problema. E essa causa provoca de novo a mesma experiência. E o cliente volta a fazer o quê? Reclamar. Aí ele tem de novo a mesma resposta. Vai lá e faz o mesmo jeito e o cliente fica satisfeito? Fica sim ou não? A pergunta é retórica, não merece nem resposta, não é? Porque ele não fica. E olha aqui, ó, de cada 100 clientes que você perde de churning, 35 deles saem, pelo menos, saem depois de ter passado pelo suporte, que deveria dar a solução definitiva, mas não dá. Venda tem um grande percentual, entre 17% e 22%. Dos primeiros 90 dias de cancelamento é responsabilidade de venda. Aqui já não é do princípio, já não é do início. Isso aqui é na jornada do cliente, do tempo de relacionamento com o cliente. Ele acaba saindo, evadindo por conta desse problema comum. Desculpe, mas eu estou só me errando aqui. Acho que está acabando a pilha, porque está dando um sinal aqui. Ele está vibrando, então deve ser pilha que está acabando, eu acho. Eu não consigo... Perdão. Inadimplência, 48%. Quase a metade, né? Dos clientes inadimplentes estão inadimplentes. Não é porque querem dar o golpe. A gente tem um hábito de olhar para o cliente de maneira equivocada. A gente olha para o cliente inadimplente sempre com julgamento. Ele todo mês atrasa, esse cliente quer vantagem, pede desconto. E o olhar dos nossos colaboradores estão muito voltados para isso, né? O Reclame Aqui, junto com algumas outras instituições, fez uma pesquisa recente, datada de menos de um ano, onde demonstra, entre milhares de clientes pelo Brasil, que 2% do cliente que reclama, ele faz desonestamente para querer uma vantagem. 2% dos clientes também que estão inadimplentes na área de serviço também. Só que tem 98% deles que são honestos na sua reclamação. A intenção é positiva. Não está ali a fim de causar algum tipo de dano do tipo, eu ganho e você perde. Eles estão ali sinceramente. Eles estão inadimplentes por uma questão de experiência negativa. Isso é um fato real, incontestável. Tá? Você quer resolver o problema de inadimplência? Todo mundo quer. Quem aqui, por gentileza, me responda, já que você trouxe o braço para levantar a mão, tem enfrentado no último ano uma rampa maior de inadimplentes? Por favor. A minha conta rápida aqui deu 83,43%. Quase todos. Os que não levantaram a mão, às vezes porque está com o braço machucado, né? Também tem problema com inadimplência. Mas ele tem sido rampado nos últimos 24 meses, como nunca aconteceu na história dos provedores de internet. Isso é outro fato. Você quer resolver parte
da sua inadimplência, foca aqui, ó. Foca nesse dado, registre, fotografe, anote, memorize. Que 48% do 1 milhão que você tem lá, do 500 mil, dos 100 mil de reais inadimplentes, 48% real, estão inadimplentes porque tem uma ou mais insatisfação. Lembra daquele cliente que quando atende a cobrança, ele diz assim, para cobrar vocês são muito bons, mas para resolver os meus problemas vocês somem. Aí ele para de pagar. Se você não faz nada, ele cancela. Você não tem só um concorrente na sua cidade. Apesar de que a partir de hoje, você não vai mais concorrer, né? Mas vamos falar do passado. Você tem mais. Então existe possibilidade de seu cliente sair a qualquer momento, para qualquer lugar. E alguns instalam até mais rápido que você resolve o problema. Não é isso? A disponibilidade é muito maior, né? Então, atentem-se para esse fato real. Isso aqui impacta no seu crescimento. Isso aqui entra na equação do crescimento. Isso impacta no seu desenvolvimento. Porque para crescer, na primeira curva do crescimento, que é input, que é instalação, você precisa de grana. A gente sabe que para você colocar 1.000 clientes por mês na base, você tem um custo médio de 750 mil reais. Se você colocar 500, você tem um custo médio de quase 400 mil reais. Ou melhor, é isso, quase 400 mil reais. Para você colocar 100 clientes, você tem um custo de pelo menos 70 mil reais. E aí você precisa de grana. E a grana está lá retida na inadimplência. Aí vocês contratam empresas especializadas em cobrar. Sabe qual é o resultado? Pífio. Nenhum, nenhum. Ou quase um. Porque eles não são especialistas em relacionamento. Aí você só aumenta essa fatia dessa estatística. 47%, olha isso, dos clientes com inadimplência, acima de 35 dias de atraso, irão cancelar. E 18% deles, Zé Fini. Finite. Foram embora. Não tem mais, não está mais presente na sua base. Isso é fato. E os outros estão só aguardando para ir embora também. Vocês se identificam com o que eu estou falando? Sim ou não? Bacana. Estou falando para o público certo? Né? Acertei no conteúdo. Olha aqui. Todos vocês têm lá os argumentos para manter o cliente que pede para cancelar, manter ele na base. Olha isso. Entre 5,5% e 8%, e eu fui generoso aqui, tá? Porque mudou um pouco essa estatística. Entre 5,5% e 8% é o percentual de clientes que você consegue recuperar, reverter, depois que ele pede para sair. Sabe por quê? Porque nós somos reativos. Nós somos reativos e procrastinadores. Tem coisa que é importante, que é isso aqui, que a gente deixa para lá. Fica preocupado só em vender. E aí? Investir em tecnologia, e aí? Ó, vocês devem ter, pelo menos, do budget de vocês, do fundo de vocês, financeiro, pelo menos 48% que vocês empregam em inovação, renovação, tecnologia, core, né? É isso ou não é? A maior parte do seu investimento é nisso. Agora, olha o que eu vou dizer. Se você gastar por ano, R$ 98 por cada cliente que você tem na base, aí você multiplica aí pela sua base de cliente, R$ 98 por cada cliente que você tem na base, você diminui 38% dos seus cancelamentos. Olha que louco. Se você investir em relacionamento, só R$ 98. Não é para dar para ele no dia do aniversário desconto de parcela dele não, viu? Senão sua conta é impagável. Todo mês você vai ter um rombo de um 12avos de faturamento na sua empresa, dando a isenção de uma parcela no aniversário do cliente. Cuide com isso. Mas é outra coisa, é desenvolver
medidas de proximidade. Não existe existência e resistência humana onde não existe relacionamentos. As pessoas que não têm relacionamentos, elas sucumbem, elas adoecem, elas morrem, segundo pesquisas. Com o cliente é a mesma coisa. Quando você não se relaciona com o seu cliente, você vai sempre falar assim. Eu estava no interior do Maranhão, outro dia, na cidade de Santo Inês. Tem alguém aqui de lá do provedor veio visitar? Tinha uma turma aí, uma pessoa ali. E tinha um caso de um cliente que abriu o chamado em 2021. Eu estou contando a história de vocês, tá? Ele abriu o chamado em 2021 e cancelou há um mês atrás. E ele tinha, acho que 4 anos de base. Pessoal, perder um cliente por 4 anos de base, hein? Não é bom não, né? É tão ruim quanto perder um de 3 meses. Vai dar no mesmo, né? O outro já deu lucro e você não fez nada por ele. Aí ele pediu cancelar. Aí a pessoa falou, mas como? Eu só abri o chamado lá atrás, em 2021, e agora vem falar que está cancelando porque está insatisfeito com o serviço. Parece uma coisa lógica, né, essa fala, mas não é. Ele está desde então abandonado por você. Atenção a essa estatística. A cada 27 clientes insatisfeitos, um reclama, 26 fica na base ou evadem. Uma hora ele vai se cansar e vai evadir. Ele tem motivo, mas não reclama. Vocês são prova disso. Eu não vou fazer a enquete agora, mas quando você vai num restaurante e tem um mau serviço, eu vou fazer a enquete sim. Vai no restaurante, tem um mau serviço. Quem reclama, levanta a mão. Olha, quem não reclama, levanta a mão. Olha, fiz uma conta rápida aqui, deu 97%. 97% não reclama. Isso é gravíssimo. Gravíssimo, gravíssimo, gravíssimo. Sabe por quê? Porque o cliente que vai embora sem reclamar, ele leva uma informação com ele que poderia mudar o seu negócio. Poderia mudar. No capítulo 2, no capítulo 3 do meu livro Gestão das Reclamações, já está na 2ª edição, quase um best-seller. Lá a gente mostra algumas razões por que o cliente não reclama. E nós que produzimos neles essas razões. Olha que incrível. Nós criamos o cliente insatisfeito, muitas vezes. 27% não reclamam. Por isso que nós temos um déficit muito grande de alcance. Mário, eu tenho mais de 10 mil clientes na base. Como é que eu crio relacionamento com eles? Levante a mão quem tem mais de 10 mil clientes na base. Uma boa parcela. Quem tem acima de 50 mil clientes? Tem um número bacana aqui. Como desenvolver relacionamento? Antes, alguém já me disse, quando eu tinha 300 clientes, eu ia na casa dele tomar café. E hoje eu com 180 mil clientes na base, como é que eu faço relacionamento? Pessoal, relacionamento não é tomar café na casa do cliente. Relacionamento não é encontrar o cliente na rua, ele te reconhecer para reclamar ou elogiar. Relacionamento é medida de proximidade. Na neurociência a gente estuda um fator que é um fenômeno humano sobre necessidade humana básica. Existe uma necessidade humana básica e hoje nós estamos sofrendo muito com crise de pertencimento, que é a necessidade de pertencimento. Quando você foca em relacionamento com o cliente, você tem que desenvolver os 3 pilares que atendem às necessidades de pertencimento de um cliente. Pilar 1, utilidade. Toda pessoa que se sente útil em algum lugar, ela sente que ela pertence àquele lugar. Segundo, protagonismo. Protagonismo significa que ela é a mais importante. Terceiro, reconhecimento. Quando é que você fez seu cliente se sentir útil, protagonista e reconhecido? Reconhecimento não é mandar mensagem de Natal, Ano Novo, aniversário, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia do técnico. Isso não é reconhecimento. Isso é obrigação automática. Todo mundo faz. O Google já faz isso por você. A sua agenda do Google já te lembra. Relacionamento é muito mais.
é fazer com que a pessoa se sinta útil. Isso vale até para líder com liderado, mas não é o tema, né? Sinta-se protagonista. Olha, qual foi a campanha que você criou no seu marketing para exaltar o cliente? Não é só campanha. Qual é a recorrência que você faz, que deveria ser constantemente, mostrando o valor do seu cliente? Reconhecendo o cliente 01, o cliente 050, que é dos primeiros seus clientes. E não é um testemunho dele lá, com a intenção de atrair outros clientes, não, porque isso é um movimento para dentro, não para fora. É um movimento centrípeto, não centrífugo. Nós temos que fazer movimentos para que o cliente se sinta útil, valorizado, protagonista. Medida de proximidade. Eu não passei os slides, mas isso lá nos slides lá na frente, já vou apresentar neles. Mas é isso. E qual que é, falava no início, sobre equação, né? E qual que é a equação da experiência do cliente? Vou lhe apresentar. Como é produzida a experiência de nossos clientes? Existe uma que nós chamamos de tríplice experiência. Como o meu tempo está curtíssimo, só tem mais 13 minutos, vou passar rapidinho e depois eu mando esse material para vocês completo, para vocês estudarem. Seria muito bacana falar sobre isso aqui. Os 3 tipos de experiência que o cliente tem quando ele se relaciona conosco. Quando você, como cliente, também tem. Mas eu vou focar na equação, que foi a minha promessa. Vou falar rapidinho aqui. Será que sacudir funciona? Vamos ver. 3 tipos de experiência. Volta. Agora vai. Experiência simulada. Nós temos uma capacidade muito grande por conta de um requisito, aliás, um item de fabricação que Papai do Céu, quando nos criou, colocou dentro de nós, que é o tal da imaginação. Né? Diz que mulher imagina mais que o homem. É verdade? É verdade. É científico. Nós temos 3 cérebros. Nós temos o reptiliano, que é o primata. Nós temos o límbico. São sistemas que eu chamo de 3 cérebros, que é a sede de emoção e o cortical. O límbico, o da mulher, comprovadamente é 1/3 a mais de tamanho. 1/3 maior, que é a sede dos sentimentos, é a sede das imaginações, de recordações de memória de longo prazo. Experiência simulada é quando eu imagino o que eu vou receber. Qual a experiência que eu quero ter quando eu tiver contato com o que você vai me fornecer? Eu crio várias imaginações. Incrível. Essas imaginações passam a ser exatamente o que eu digo na literariamente. Experiência simulada é experiência real, que eu sinto e eu vivo dentro de mim. E é o que eu quero receber de você quando eu utilizar o seu serviço. Não quero nada menos. Se você puder me dar algo a mais, será um plus, mas nada a menos eu vou querer receber. Isso é imaginação, experiência simulada. A experiência entregue é aquela que você preparou para o cliente ter. Olha só que interessante. Tem uma experiência que é a que eu imagino que terei. Tem outra experiência que é a que você vai proporcionar para mim, que é o que você preparou para me dar. Essa é a segunda experiência, que é a experiência entregue. Agora, vejam, a mais importante de todas as experiências, das 3, é a primeira. Pois é nela que se define qualidade, critério de qualidade, produto de qualidade, serviço de qualidade. Não é o que você imagina que seja, é o que ele imagina que seja. Exemplo, vocês vieram fazer o que aqui hoje na minha palestra? Nós temos aqui umas 350 pessoas, mais ou menos. Pessoal em pé lá atrás. Dá uma olhadinha para trás, para vocês verem. O que vocês vieram fazer aqui hoje? Vocês vieram ter uma experiência, só isso. É simples. Só que quando vocês
vira o conteúdo da palestra, vira o palestrante, vira o tema. Vocês criaram o quê? Vamos falar junto, o que é que vocês criaram? Que é uma experiência simulada. Aqui eu estou entregando o serviço, que é o que eu preparei para que vocês tivessem de experiência. Aí vem a terceira experiência, da tríplice experiência, que é a experiência percebida, que é quando eu comparo o que eu esperava com o que eu recebi, eu tenho uma terceira experiência. E é dessa tríplice experiência que surgem os clientes encantados ou desencantados, ou satisfeitos. E diga para vocês o seguinte, quem pratica o NPS, por favor? Já está bem popularizado, né? Está praticando. Não tem lá o cliente neutro? Ele não é a maioria? A maioria dos clientes de um provedor é satisfeito. E eu posso dizer para vocês que ele é o cliente mais perigoso que existe. Ele não vai falar mal de você, mas também não vai liderar igual a torcida do meu time, o melhor time do mundo. Vai, Corinthians! Concorda? Eles não vão torcer por vocês, mas também não vão reclamar, mas não vão torcer, não vão liderar a torcida. Eles são suscetíveis a qualquer Dom Juan que chegue e apresente alguma coisinha a mais na fala. Pessoal, você sabe o que os clientes querem? Novidade. Porque eles passam por um processo de psicoadaptação. Eles não estão insatisfeitos, mas estão acostumados. De acostumados para insatisfeito é um salto quântico. Um cliente deixa de estar satisfeito. Para ficar insatisfeito, mesmo que você não tenha feito nada de errado, até que você não tenha nenhuma falha no serviço, ele fica insatisfeito. Que pindonhemba é essa, né? O que é isso? Esse cliente sempre está querendo mais. É isso mesmo, ele quer mais. Ele se psicoadaptou. Psicoadaptação é assim, é igual uma pessoa que usa droga. Ela usa maconha, aí faz efeito, passado o tempo ela não tem mais efeito, ela usa cocaína, não tem mais efeito, aí ela vai para o crack, vai para as drogas químicas e outros, os docinhos da vida, até que ela morre ou se recupera. Porque ela precisa de doses maiores, estímulos diferentes para ficarem felizes. Cliente é igualzinho. Cliente é drogado. Cliente é drogado por dopamina. É dependente de serotonina e dopamina. São drogas que são propriedades, são hormônios que o cérebro produz quando ele fica feliz com o que ele tem. Quando ele é exposto muito tempo ao mesmo estímulo, ele perde o tesão, a vontade de ficar com você. Ele começa a procurar, ou alguém está procurando ele. Aí falando de droga, né? Há 30 anos atrás, eu fundei aqui em Santos uma instituição chamada Centro de Apoio à Vida, que é uma casa de recuperação de drogados. Existe até hoje. Já passei a diretoria para outra pessoa. Lá nós tínhamos um ditado que a gente fazia em palestras, que era assim: cuide do seu filho antes que um traficante o adote. Já ouviram isso? Cuide do seu filho antes que um traficante adote. Sabe o que eu vou falar para vocês? Cuide do seu cliente antes que o concorrente o adote. Com outras promessas, com outros docinhos, com outras drogas. Porque o cliente, a gente não chama ele de usuário, né? Ele é usuário mesmo. Internet vicia, faz parte da nossa rotina. Aí ele compara o que você entregou com o que ele imaginava, aí ele tem a experiência percebida. Aí ele define se ele vai ficar com você ou não. É nesse momento. E é no primeiro momento? Não. Nós não vendemos lavagem de carro, que a pessoa vai, lava o carro e vai embora. Nós não vendemos nenhum serviço que ele é de curto prazo. Nós vendemos serviço recorrente, que o cliente utiliza para 12 a além meses, por anos. E é aqui que ele faz essas combinações. Combina as 3 experiências. O que vocês acharam? É útil entender
A tríplice experiência do cliente, sim ou não? Eu estou falando sim ou não, parece que eu estou copiando um outro palestrante que fala sempre assim, sim ou não, né? Mas é relevante para vocês? Vão levar para a prática? Dá certo levar para a prática? Vamos para a equação da experiência do cliente. Eu tenho 5 minutos. Apenas 5 minutos mais. Fala, a não ser que vocês querem ficar mais tempo e almoçar mais tarde, né? Olha essa pergunta. Essa pergunta está correta? Como se produz uma experiência para o cliente? Mas deixa eu passar aqui, deixa eu avançar aqui, o tempo ruge. O erro é meu, eu estou apertando o botão errado, mas também não está indo não. Me ajudei? Pronto. Vamos falar então da equação da experiência do cliente. Na equação é uma matemática. Existem 2 elementos na equação. Um elemento é o que nós chamamos de D. D mais R é igual a E. E, todo mundo sabe o que é E, né? O que é o E? Experiência, exatamente. O E é a experiência. O que é o tal do D? Falei no início, já dei dica. O primeiro elemento da equação da experiência do cliente é disponibilidade. Disponibilidade. Já dei a dica, né? Estou passando a doidada aqui o slide, acabou você vendo o outro. D é de disponibilidade. O que é disponibilidade? Dê a dica hoje, mais cedo. É que você investe, tudo que você investe para proporcionar disponibilidade de serviço para o seu cliente. Isso é o D. Tudo. Desde o Home Connect, lá o roteador, até passando pelo Última Milha, Backbone, indo para o POP, indo para o Data Center, tudo isso é disponibilidade. Tayane, se você quiser tirar uma foto daqui, dessa galera linda, fica à vontade na vertical para a gente postar eles lá no nosso Instagram. Tá? A Tayane é assistente. Tudo que eu invisto nesses aspectos, os milhões que eu invisto anual, é para gerar o quê? Gente, me ajude aí. No 3, gerar disponibilidade. Isso aqui faz parte da equação. Se eu tenho uma disponibilidade positiva, eu tenho uma experiência positiva, correto? Mas ela sozinha produz experiência extraordinária? Não. A notícia é que disponibilidade, tudo que vocês investem, produz no máximo experiência de navegação, não experiência extraordinária. Eu tenho um outro elemento, que é o relacionamento, que se ele não tiver na equação, você só vai ter serviços medíocres, medianos. Falei sobre relacionamento, sobre você investir em pertencimento no cliente, você ter medida de proximidade. E uma coisa que eu queria que vocês gravassem, com menos de R$100 por ano, investido no relacionamento com o cliente, menos de R$100 por ano, entre 88 e R$100 de investimento por ano em relacionamento, diminui, em média, até de 38% a 42% dos seus cancelamentos anuais. Loucura, né? Isso é bom ou ruim? Do seu ponto de vista? É bom, né? Bacana. Diminui muito. Relacionamento. E gera experiência do cliente. Que experiência? Mediana, decepcionante ou extraordinária. Quando eu tenho um D negativo e um R positivo, eu tenho uma experiência M, mediana. Quando eu tenho um R negativo e um D positivo, eu também tenho uma experiência mediana. Mas quando eu tenho os dois positivos, eu gero uma experiência extraordinária. E quando eu tenho os dois negativos, uma experiência decepcionante. Pessoal, estou chegando no final do nosso papo. Espero ter, de verdade, contribuído com vocês hoje sobre experiência do cliente e equação do crescimento. Esse livro aqui é o livro Gestão das Reclamações, transformando
reclamações de clientes em experiências extraordinárias. Esse livro é fruto de um trabalho de 21 anos de consultoria e de workshop com esse tema. Nós temos um tema chamado Workshop Gestão das Reclamações, que já treinou mais de 55 mil pessoas no Brasil e fora do Brasil. E eu falo há 21 anos e parece que é novidade em todo lugar que eu passo. Inclusive, quem seguir lá no Instagram agora, no Instagram, as 5 primeiras pessoas vão ganhar um exemplar do livro, tá? Eu vou colocar aqui para vocês o endereço. Desculpem aí. Paz, eu me bananei com esse controle. Me perdoem a falta de habilidade com esse controle. Passa para mim, coloca lá no endereço do Instagram que tem o QR Code. Não, não é o último. Enquanto isso, se vocês quiserem anotar, para adiantar, é Mário Ribeiro, EXP, ou EXP. Mário Ribeiro, EXP. Coloque lá no direct, eu quero o livro. Os 5 primeiros eu vou chamar depois para receber. Eu vou estar na mesa ali, na praça de alimentação, para autografar os 5 primeiros. E nós temos alguns exemplares que também a gente pode ceder para vocês lá. Tá bom? Pessoal, muitíssimo obrigado, de verdade, pela atenção de vocês e até a próxima. Se vocês me permitirem, eu quero tirar uma foto, uma selfie com vocês de pé, né? Só para ficar bonito lá no Instagram. Tayane, se você puder aqui de baixo tirar também essa foto, daqui de baixo para lá, eu agradeço. Rapidão, só uma selfie. Ok. Muito bem. Cadê aquele uau? Pronto. Até a próxima. Um abraço. Sucesso. Estou. Pessoal, precisa falar comigo, estou por aqui ou lá na praça de alimentação.